Nós queremos compartilhar com os irmãos a leitura que foi feita, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Quando nós começamos logo no início, Jesus está contando uma parábola a respeito do reino dos céus, a semelhança do reino dos céus. E aí ele manda fazer aquela festa, mostra que o rei celebrou as bodas do seu filho, tudo mais, convidou as pessoas, mas não deram a menor importância. Um foi para um lado, outro foi cuidar de gado, outro de fazenda. Depois ele chega os fariseus a respeito do tributo. É lícito pagar, imposto a César. E aí ele dá outro ensinamento. Então veja que Jesus, a preocupação dele era ensinar, transmitir, orientar as pessoas como eram as normas do reino de Deus. E aqui, nesse momento, aí chegam os saduceus. No versículo 23 diz: e no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Saduceus era outro grupo, outro grupo. Tinha vários grupos: saduceu, fariseu, herodianos e todos esses aí, e todos eles faziam o quê? Queriam fazer com que Jesus fosse pego em alguma falta, para que eles pudessem estar vendo. Esse é o que é o mestre que vem ensinar dessa forma, Mas aqui ele pergunta: os saduceus, eles eram homens inteligentes, eles faziam parte do sinédrio, mas eles não acreditavam em ressurreição, nem anjo, nem ressurreição. Eles não acreditavam, achavam que morreu. Hoje não tem muita gente: eu vou aproveitar a vida, porque quando eu morrer, pronto, acaba tudo, Eu não quero saber. E isso é falta de conhecimento, porque quando nós conhecemos, vamos ver que a vida não termina quando a pessoa vai ser enterrado. Só vai ser enterrado o corpo mesmo, mas que a alma, ela continua viva, ela é imortal. Então eles chegaram com Jesus e agora estavam dizendo: mestre, Moisés disse que se alguém não tendo filhos casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então essa observação, primeiro, que eles achavam que a palavra de Deus era só os 5 primeiros livros, que era o chamado de Pentateuco, Eram os 5 primeiros livros que eles achavam que ali era o resumo, era a palavra de Deus. Então ele faz exatamente dentro disso. Lá em Deuteronômio 25, versículo 5, ele vai dizer que Jesus vai citar dentro dessa lei que eles estavam querendo, vamos dizer assim, embaraçar Jesus. Dentro disso aí, ele foi buscar. Olha, está escrito, lá na palavra está escrito. O que está faltando é vocês entenderem, compreenderem, o que está escrito. E ele vai contando uma história. É uma história meio drástica, Se a gente for pensar, uma mulher que teve 7 maridos, e todos os 7 maridos morreram, e depois morreu a mulher. Aí, se alguém diz assim: ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. De sorte, o segundo, o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram, que todos casaram, com essa mulher. E agora eu queria, na ressurreição. Vocês estão dizendo que existe ressurreição? Então, nessa ressurreição, como é que vai resolver esse problema? Como é que vai solucionar essa dificuldade? E aqui, quando Jesus entra no versículo de número 29, que ele diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, essa palavra foi há 2000 anos falada e escrita, e serve para nós hoje. Quantas vezes nós erramos por não conhecer esta palavra? Há pessoas que conhecem essa palavra, mas de maneira superficial,
E aí, nessa superficialidade, ele começa a colocar tantas coisas, tantos apetrechos. Eu às vezes digo assim, olha, a palavra de Deus não é árvore de Natal. Árvore de Natal é que você chega e enfeita ela do jeito que... A palavra de Deus, ela é o suficiente, ela mesma, não precisa de ajuda para salvar qualquer pecador, perdoar qualquer vida e trazer o arrependimento e viver a eternidade com o Senhor. Então ele diz, errais. Errar, há um ditado que diz, errar é normal, né? Errar é do homem, é da pessoa humana, né? Quem é que não erra? Né? Tem até alguns que quando se sente apressado, acossado, eles usam aquele termo daquela mulher que chegou, que foi pego em pleno ato adulterando, e veja que só foi ela que levaram lá. E a Bíblia lá, no Antigo Testamento, diz que é os dois que têm que morrer. Chegaram, levaram essa mulher, colocaram ali e perguntaram, está aqui, o que é que tu diz? A lei diz assim, dessa forma, e tu, Senhor, o que é que diz? E ele ficou, imagine pensando, esse pessoal, falta conhecimento, falta entender o que é que está escrito mesmo nessa palavra. Aí como insistiram, ele disse, levantou a cabeça, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí o texto diz que desde começar pelos mais velhos, foram todos saindo. E depois perguntaram, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu disse, não, Senhor, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que ele, veja que para o pecador, ele vai, ele ajuda, ele atravessou o rio para libertar um homem lá em Gádara, só um, e atravessou, passou aquela dificuldade toda, foi lá e libertou uma só pessoa, porque ele ama o pecador, ele não ama o pecado, não, mas o pecador ele ama. Então, errar, tem erros, às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, há erros que você comete, mas conserta, e tem outros que não deve errar de maneira nenhuma. Por exemplo, você vai fazer um bolo, errou na fórmula, não vai sair muito bem talvez, né? Mas pode ser que dê para comer. Mas alguém que vai fazer uma cirurgia oftálmica não pode errar, porque senão pode deixar o cliente cego, né? Então tem que ser todo cuidado. E agora imagine na palavra de Deus, ele diz, errais por não conhecer as Escrituras, esta palavra. E hoje, meus amados irmãos, quantos de nós, aqui mesmo dentro da Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia, quantos de nós que não estudamos, não lemos essa palavra, né? O que seria o normal, cada um de nós fazer a leitura anual. Tem aquele panfleto da leitura anual, você faria pelo menos a leitura anual todo ano. Chega em dezembro, está terminando, né, a leitura, os capítulos todinhos. Você tem uma visão panorâmica da palavra do Senhor, e aí depois pode se aprofundar mais. Essa falta de profundidade na palavra é que aparece as heresias, e aparece as coisas, as pessoas inventando moda, né, porque não tem conhecimento. Vamos fazer um culto aqui e vamos colocar umas luzes vermelhas, uma negra e piscando e dançando. Quem tem conhecimento da palavra não entra por este caminho, porque ele sabe que ele foi, disso aí pertencia ao sistema do mundo, e agora ele está no sistema de Deus, e é diferente, é diferente. É por isso que a palavra de Deus, ele diz assim, aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. E ainda as coisas velhas ficou para trás, devemos abandonar, e eis que tudo se fez novo. E nós sempre dizemos, é um novo caminho, é um novo Senhor, é um novo destino, e é um novo Espírito. É por isso que às vezes, quando a gente depara com o novo, a gente fica um pouco assim, né, balançando, sem entender muito, mas na continuidade você vai ver que o novo é melhor do que o velho, né? Quantas pessoas não têm um objeto antigo, poxa, se tivesse um novo, melhor, moderno, ficar melhor. Então,
o caminhar com o Senhor, ele precisa, cada vez que eu e você tivermos conhecimento desta Escritura, o nosso caminhar é mais firme, o nosso entendimento tem mais clareza, para que eu e você possamos conhecer qual o projeto e o plano de Deus para nossas vidas. Então, errais por não conhecer as Escrituras, né? E aí ele diz, e nem o poder de Deus. Quando eles chegam aqui e ele coloca essa situação para o Senhor, ele diz, e aí, morreu a mulher, os maridos todos, morreu a mulher, e agora nessa ressurreição, como eles não acreditavam na ressurreição, que houvesse ressurreição, os fariseus sim, mas os saduceus não, na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Exatamente por falta de conhecimento que se deu essa pergunta e essa situação, e ele disse, olhe, na ressurreição não vai ter casamento, todos serão como os anjos do Senhor. Casamento é só aqui na terra, para quê? Qual é o objetivo do casamento? Povoar a terra, né? Então, crescei, multiplicai e povoai a terra, essa é a palavra, o significado, um dos significados do casamento, povoar a terra. Então, é preciso que entendamos, não como os saduceus, mas no conhecer a palavra, ele nos traz esclarecimento, ele nos traz uma visão mais clara das coisas. E às vezes a gente acha que pelo fato de ler a Bíblia, o fato de decorar alguns versículos, a gente acha que está tudo, né, normal, que está tudo bem. Não, irmão. Quanto mais eu e você nos aprofundarmos nesse conhecimento, mais teremos conhecimento de Deus, né, sobre Deus e aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Não tem umas pessoas que dizem assim, não, Deus é amor, misericórdia, e Ele não vai me deixar ir para o inferno de jeito nenhum, Ele vai me ajudar. Não, irmão, Ele só vai te ajudar se você estiver dentro, né, do programa, dentro do querer dele, dentro vamos dizer assim, daquele projeto que ele tem para as pessoas. Se não tiver, alguém, por exemplo, que diz assim, porque existe a criatura e existe o filho, né? Lá no Gênesis, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, fez o homem. Quando nós chegamos agora no Novo Testamento, ele diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não os receberam, mas todos quantos receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, né? Então, filhos faz parte da herança do pai, né? Todo filho, o pai, esse aí, ele tem bens para distribuir para todos os seus filhos, né? E ainda vai, podemos dizer assim, ainda vai sobrar. Então ele diz assim, olha, na ressurreição, nem casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu, né? Então, lá não precisa casar, lá não é o mesmo sistema da terra, lá é um sistema diferente, nós nem conhecemos, apesar de nós lermos a palavra, mas há coisas que a gente precisa de tempo, né? E o Espírito Santo para nos orientar, para esclarecer para nós. Vocês imaginam que aqueles que estudam regularmente a palavra, né, eles precisam disso? Imagine aquele que pega a Bíblia, vai no culto, aí chega em casa e coloca lá, pronto, e fica lá. Quando chega no dia de culto, Deus diz, cadê a minha Bíblia que eu deixei aqui? Já mexeram, né? Então, porque tem muito cuidado com ele. Então, Jesus está dizendo aqui que erramos porque não conhecemos as Escrituras. E veja só o que diz João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? É as Escrituras que vão falar sobre Jesus, o seu nascimento, seu crescimento,
a sua prisão, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Então nós vamos ter, né, uma informação completa a respeito de Jesus. E aqui esses homens, eles chegaram e disseram: e na ressurreição como é que vai acontecer? Eles estavam confusos, não tinham conhecimento disso, mas estava na palavra de Deus. Veja o que Oséias diz no capítulo 4, no versículo 6, na parte A, o Oséias falando, aqui ele está falando para Israel, ele está dizendo assim, que Deus falando: o meu povo erra por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmão, se nós formos assim observar, para que o conhecimento, você quando tem conhecimento da coisa, de um objeto, de uma situação, fica mais fácil de você resolver, fica mais fácil de você encontrar uma solução, né, para ela, para resolver um problema que aconteceu. Alguém, por exemplo, que não entende nada de tubulação de água, aqueles de rosca ainda tem, e aqueles que é chamado saudável, né? Ele não entende, não sabe, ele vai chegar e vai fazer o quê? De como? Mas o profissional que conhece, que entende, ele sabe, chega lá, faz do jeito tranquilo, sem problema nenhum, e quando ele sai está tudo direitinho, né? Então nós precisamos gastar tempo, ter tempo para estudar a palavra do Senhor, para que eu e você possamos permanecer firme. Irmão, o nosso caminhar, cada vez mais ele se torna firme, dependendo do conhecimento que nós temos a respeito de Deus, né? Porque senão a gente fala: não, Deus está lá em cima, lá no último, né? Ele está aqui, né? Tem algumas linhas que dizem assim: Deus, ele criou o mundo e os homens e depois deixou aí a própria sorte. E não é. A palavra de Deus diz que ele cuida de cada um de nós. O Salmo 139, ele diz assim, que a palavra nem chega na sua boca, o que você vai dizer, ele já sabe o que você vai falar, né? Então ele está acompanhando a cada um de nós. Onde eu e você estivermos, ele está ali presente, né, para nos ajudar. E aqui, essa lição que serve para nós, que serve para hoje, é tão presente, que a igreja, o povo precisa ter esse conhecimento de Deus. Senão, são resistentes às mudanças, eles não conseguem compreender o que Deus está falando. Às vezes eles ouvem música de todos os tipos de música, esse é o cantor fulano de tal, aí esse é a cantora fulano de tal, mas quando é Deus que está falando, às vezes ele não sabe que é Deus que está falando, porque o ouvido dele está treinado para ouvir as músicas, que até não faz parte da nossa caminhada, mas eles, quando Deus fala, dizem: não, mas Deus fala assim, dessa forma, desse jeito? Eu acho que não. Falta de costume de ouvir a voz do seu Deus, e nós precisamos saber que Deus, imagine, Elias, ele foge de Jezabel, vai para o monte de Deus, e ele chega lá e dá um terremoto. E aí diz: Deus não estava no terremoto. Aí deu um vendaval, Deus não estava no vendaval. Mas ele disse, aí veio aquela voz suave: Elias, o que é que tu estás fazendo aí, né? Aquela voz amorosa, aquela voz, né, aconchegante: Elias, o que é que tu estás fazendo aí? Elias, todo assustado, disse que tinha fugido, só ele ficou de profeta, só tem mais 7.000 aí na reserva, né? Então, às vezes a falta de conhecimento, né, aqui para nós, não é esse caso do Elias, que ele não tinha conhecimento que Deus tinha feito isso também, né? Mas a falta de conhecimento faz a gente pensar coisa que achando que nós é que somos o forte, nós é que resolvemos. Não, deixa comigo, aí eu sei, eu estudei aqui mais um pouco, deixa comigo que eu resolvo tudo. Não, irmão, o nosso caminhar é na dependência do Senhor. Eu tenho que entender isso, eu dependo de Deus para tudo, porque é Ele que conhece o caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Pronto, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que entender essa palavra, eu tenho que colocar dentro de mim essa palavra. Porque Jesus, porque de repente, né? Porque Jesus, porque só tu é o caminho, tantos caminhos que tem aí, até tem um provérbio que todos os caminhos levam a Roma, né? Levam a Roma, e só esse caminho, mas é só esse que existe mesmo. Não existe atalho, não. Este é o caminho. E ainda tem alguém que falou assim: este é o caminho, andai nele. É o caminho do Senhor. Então, irmãos, cada dia que nós vamos caminhando, que o tempo vai passando, você vai se aproximando mais do momento de encontrar-se com Deus para viver com Ele a eternidade. Esse é o nosso projeto, né? Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, como é que eu acho que tem. Deus, tu está muito exigente, mas o que é que está escrito na palavra? Esta palavra que eu tenho que conhecer, esta palavra que eu tenho que viver, esta palavra que eu tenho que experimentar na minha vida. Eu não tenho que achar que isso assim, ou que isso, ou dessa forma, ou desse jeito. Eu tenho que viver segundo a palavra. Os fariseus, eu imagino aqui que quando eles estavam falando, contando essa história para Jesus, Jesus estava assim balançando a cabeça. Que estão errando, não é dessa forma, eles estão entendendo de maneira incorreta, de maneira errada, não é assim, está explícito, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, nós temos que nos debruçar sobre ela para aprender, gastar tempo, né? Quando tem esses cursos, vamos dizer, esses treinamentos, os candidatos que querem passar na faculdade, eles passam por madrugada estudando, né? E passam meses e meses estudando ali, né? Porque eles querem passar para uma, né, faculdade, para ter um título, um diploma, e depois arranjar um emprego e para trazer um benefício financeiro para si. Esse aqui, ele vai trazer um benefício maior, que é o eterno, a eternidade. Você pode, como diz a linguagem, queimar as pestanas, mas o resultado vai ser totalmente diferente. O emprego, tem muita gente que estão desempregado. O dinheiro, tem muita gente que não tem o suficiente para a sua manutenção e outras vezes estão pedindo ajuda, né? Mas a eternidade é garantida pelo Senhor quando eu e você vivemos essa palavra. E a palavra ainda diz assim: aquele que perseverar até o final, esse será o salvo. Então veja que não é de qualquer maneira, nem é de qualquer jeito. Tem um processo, tem um caminhar, tem uma forma, uma maneira de caminhar para que seja agradável ao Senhor. E Ele ainda nos ajuda nessa jornada, né? Onde eu e você estivermos, Ele está ali conosco para nos conduzir de maneira correta. E Ele diz, aí Ele vai falar agora acerca da ressurreição. Não tens lido? Então, quando ele fala acerca da ressurreição, ele está falando sobre o capítulo 3, o versículo 6 de Êxodo, que ele diz lá, que ele diz, olha, porque ele fala sobre a ressurreição e diz assim: não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas é Deus dos vivos, né? Ele não é Deus de defunto, não. É Deus, na perspectiva divina, todos aqueles que morrem fisicamente estão vivos para Deus, né? Porque a ressurreição é essa, é deixar essa parte física, material, que não serve, e é cheio de corrupção, né? E ele vai agora viver uma outra vida. Tanto é que a própria palavra diz que nós vamos receber um outro corpo, né? Um outro corpo. Espero que o meu seja bem bonito, né? Seja bem bonito, que é um corpo bem bonito, né? Quem sabe uma altura bem mais confortável, né? Mas o importante não é esse aspecto, é eu estar do outro lado para viver a eternidade, é eu e você estarmos do outro lado para viver essa eternidade que Deus colocou à nossa disposição, irmãos, né? E só depende de nós. Se nós já fomos chamados, né? Cada um de nós estava lá, eu digo assim, nós estávamos lá no projeto passado de Deus, ele estava lá no seu caderno, escrevendo o nosso nome, tá?
Quando chegou o tempo de Deus, ele disse: é você que vem. Olha, você. Mas Deus, é você mesmo, pode vir. Eu quero que um dia você esteja comigo na eternidade. Pronto. Agora, você precisa entender essa palavra, você precisa viver essa palavra, porque esse é o mapa que vai te conduzir até o tesouro que é a eternidade. E o nome já está dizendo, eterno, né? Eu fui salvo do pecado, eu estou sendo salvo da influência do pecado, e um dia vou ser salvo deste mundo. Vou viver a eternidade com Deus. Eu e você, que permanecermos conhecendo, estudando, procurando que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, nos orientar, esclarecer para nós vamos viver essa eternidade com Deus, né? Está longe? Não. Alguns estão começando agora, mas para outros já está mais perto, né? Mais perto. Eu acho interessante, irmão, que as pessoas, quando chegam numa idade muito avançada, elas já dizem assim: Deus, se tu quiseres me levar, já estou disponível. Quando ele está mais novo, não, morrer agora? De jeito nenhum, né? Eu ainda tem um negócio para fazer aí, as coisas para fazer, para ajustar. Se for uma mãe, eu ainda tenho meus filhos para criar e tudo mais. Mas quando chega essa idade, o que o mundo está oferecendo já não tem mais prazer para ele nem para ela. E ele já começa a dizer: Senhor, eu já quero ir contigo, né? Então, porque já se despreendeu das coisas materiais terrenas e agora o seu objetivo é o céu, é a eternidade com Deus. Esse irmão que precisa permanecer sendo o nosso projeto, o nosso objetivo, e o mundo está aí para fazer, para trabalhar, para tirar eu, você, qualquer um de nós dessa caminhada. Nós precisamos permanecer. Essa palavra é que vai nos dar força, essa palavra é que não vai nos dar suporte para você entender. Essa aqui é a palavra da verdade. Você vai saber quando chegar uma mentira para você, que você vai poder discernir a mentira da verdade. Só pode conhecer a mentira se você tiver de posse da verdade, e a palavra de Deus é a palavra da verdade, né? Ela precisa fazer parte, assim como o dormir, assim como o tomar banho, o cuidar da gente todo dia. Essa palavra precisa fazer parte também da nossa vida, né? No caminhar, às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas. Não, isso aqui nem precisa mais, Deus nem liga para isso, nem liga. Uma certa vez eu estava dizendo o seguinte: olha, toda vez que você vê a sua congregação, você está com uma pedra daquele aquele seixo pequenininho, e coloca lá no canto. Aí no outro dia que você vê, você coloca lá no canto. Aí quando chegar no final do ano, que você vai ver, prestar atenção no monte, olha, mas eu trouxe tudo isso? Todo dia um pouquinho, e você vai se surpreender com um monte de pedrinha que está ali. Então, a cada dia que nós caminharmos, irmãos, precisamos buscar em Deus, né, o caminhar mais firme, o caminhar mais seguro, né, para que nós possamos ter a certeza, a convicção que nós estamos caminhando no caminho que Deus nos colocou, e vamos chegar até o final. É verdade? O importante não é o começo, não. O mais importante não é o meio, não. O mais importante é o final, né? Vocês já viram aquela corrida que tem todo ano, né, na São Silvestre? Aqueles geralmente são os etíopes, né, aquele pessoal de lá, porque eles não começam assim correndo para chegar logo, não. Eles têm um ritmo de caminhada, eles vão. Quando eles vão chegando mais próximo do fim, aí é que eles começam a acelerar. E vão acelerando porque eles têm energia armazenada, e agora eles começam a andar. Então, cada um de nós temos um ritmo, né, de caminhada. Uns andam mais depressa, outros mais devagar, e tudo mais, temos um ritmo. E precisamos permanecer aquele ritmo até o final da nossa jornada. Tá bom? Não, mas está muito longe. Ei, cadê o Deus de vocês que disse que ele já vinha? O meu bisavô disse que Jesus já vinha, o meu avô também, o meu pai também está me dizendo, mas não apareceu nada, né? Pode ser que por tua causa mesmo ele ainda não veio, porque precisa fazer ainda uma arrumação ainda, um acerto, um ajuste. E é por isso que ele ainda não veio. E às vezes alguns nossos parentes, seja um pai, seja mãe, seja um filho, seja alguém que está precisando ser alcançado, por isso que ele ainda não veio. Mas a palavra de Deus diz: se tardar, espera.
e ele vai vir. Ele virá e não vai falhar. Quando os anjos estavam lá, olhando ele subir, né? Os anjos vieram e falaram: vocês que estão olhando aí para o céu, né? Esse mesmo Jesus que está subindo, um dia ele vai vir. E Tessalonicenses diz que ele vai vir buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos certamente receberão a transformação e vão encontrar com o Senhor nos ares. Aí eu acho bonito esse texto que diz assim: e para sempre estaremos com o Senhor. Pronto, acabou tudo. Mas precisamos perseverar, irmãos. Precisamos continuar na jornada, para que a gente possa. Tem dia que está ruim, tem dia que a luta é mais forte, tem dia que é mais fácil. A gente pensa que está tudo fácil, de repente agrava, mas o importante é a gente permanecer. Eu às vezes tenho essa expressão, nem que seja aos troncos e barrancos, mas a gente vai chegar até o final, né? Você, se deixarmos o Senhor, vamos para onde? Para quem? Assim aconteceu aquela multidão que seguia Jesus, que quando ele começou a falar de maneira mais profunda a sua palavra, começaram a deixar, e ele perguntou para eles: e vocês não querem ir também? Ele disse: Senhor, para quem iremos, que só tu é que tem palavras de vida eterna, só ele. E assim vale a pena, irmãos, nós prosseguimos. Vamos ver o que tem, o que diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem encontrar, por favor, pode fazer a leitura. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leia o 17 ou 18. Então, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que está o mistério, que está a chave do ministério para a gente permanecer firme até o final. Crescer na graça do Senhor. E o Osés ainda diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Ele estava também enfrentando uma situação muito difícil com os israelitas, que tinham abandonado tudo, outros deuses, servindo outros deuses. Estava uma confusão muito grande. E ele disse: conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Bom, então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos assim meditar mesmo nesta palavra. Eu preciso conhecer mais dessa palavra, e eu, ao conhecer essa palavra, eu estou conhecendo o Deus que eu estou servindo, né? Servindo e servindo. Aí sim vai dar um servir com alegria, um servir com prazer, um servir com satisfação. Não é aquele servir que parece um fardo que nunca é tirado de cima, é um reclamar constante, nada está bem. Não, é falta de conhecer as Escrituras, porque elas é que falam do Senhor. E a partir do momento que você vai conhecendo, você vai dizer: esse é o Deus que eu estou servindo, esse é o Deus que um dia eu vou ver a Ele face a face, e eu quero chegar a este dia e estar lá e ver esse Deus que um dia deixou o seu trono, veio a esta terra e me alcançou com a sua salvação, e eu e você somos privilegiados por isso, irmãos, né? Por isso, não deixe cair o seu passaporte. Agora vai ter passaporte de vacina para poder viajar. Não deixe e não esqueça o seu passaporte de entrar na eternidade com Deus. Está na sua mão, é você que vai cuidar dele. Amém?
Vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Tá? Nós temos aqui o aviso, seminário de curas, cura das tuas finanças. Acontecerá no dia 11 de fevereiro a 13 de fevereiro também, de 11 a 13, no Templo Central. Essas questões das inscrições na Secretaria da Igreja, o valor R$20, data limite para o pagamento dia 9 de fevereiro. Então, quero incentivar os irmãos, participem, irmão. Vai ter o virtual e vai ter o presencial. Quando você fizer a inscrição, você faz a opção que você quiser. R$20, pode ser que alguém diga que mas é pouquinho, mas às vezes a gente não tem ele, viu? Né? Inscrição aberta para teoria musical, teclado, bateria, violão e guitarra, com início em fevereiro. Os interessados procurar o irmão Gerlisson, né? Então aqui está, graças a Deus por hoje. Quero agradecer a Deus pela vinda de cada um de vocês, todos aqueles que nos assistiram, estão assistindo, né? Que essa palavra possa ser essa palavra que o Senhor queria que fosse hoje dita para você e para mim também, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Vamos pedir aqui o pastor Sebastião, que está aqui, não falou nada ainda, que está até de máscara, que ele venha fazer a oração para nós encerrarmos e nós irmos para os nossos lares, e que vocês tenham um bom retorno abençoado. Orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor, por a sua palavra, Deus, por estarmos na sua casa e podermos aprendermos esta palavra, Senhor, que ela venha ficar em nossos corações e que nós possamos, ó Senhor, termos a facilidade de transmiti-la amanhã nas nossas congregações. Senhor, que cada um de nós possamos, Senhor, sairmos daqui edificados e levando esta palavra, Deus, e poder meditarmos nela e também, Senhor, levarmos para que os nossos irmãos também, eles sejam abençoados assim como nós temos sido nessa noite. Papai do céu, abençoe assim a sua igreja, o seu povo, toda a programação, os pastores que estão viajando. Senhor, seja com eles, Senhor, na sua estadia lá nos seus lugares onde estão, também no retorno. Que o Senhor os traga debaixo da sua proteção divina, para que possamos, ó Senhor, aleluia, continuar fazendo a sua obra. Assim abençoe o seu povo, abençoe cada um que veio, Senhor, abençoe cada família aqui representada nesta noite. Assim nos leve para nossos lares também, debaixo da sua proteção divina, Senhor. Meu Senhor da glória, e nos livrando de todo mal, de todo perigo. É assim que nós oramos, lhe agradecemos, lhe pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a união e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam? Está terminado, irmãos. Em nome de Jesus, tenham um retorno abençoado para os seus lares.